Então tá, galera. Então a gente vai começar agora com o JavaScript. Vamos fazer uma introduçãozinha rápida aí e depois a gente vai partir para o fechamento desse projeto. Eu vou fazer aqui um início e o Hudson toca aí até o final pra gente depois. Fechou? Então deixa eu voltar aqui no meu VS Code. Já não preciso mais do HTML, nem do CSS. Vamos aqui pro script, tá? Então o JavaScript, galera, ele é uma linguagem de programação, tá bom? Diferente do HTML e do CSS. Ele é uma linguagem de programação mesmo. Então, para a gente entender um pouco melhor o que que é a programação em si, a programação é o ato de eu construir ali várias instruções para o meu computador executar, para que eu atinja algum objetivo. Então é isso que a gente chama de programação. É uma coisa que eu passo para o meu computador para ele executar de forma dinâmica. E a partir disso eu obter algum resultado, beleza? E o JavaScript é uma das linguagens que me permite escrever essas instruções. Uma das muitas linguagens que a gente tem aí. E o JavaScript é uma linguagem muito acessível, porque a gente consegue fazer isso de forma muito prática. Eu consigo simplesmente criar um index, criar um script JS e começar a executar, abrindo meu navegador, eu já consigo ver o resultado, tá bom? E, sim, o JavaScript, então, ele foi criado, tá, pessoal, para a gente conseguir adicionar uma certa dinamicidade, uma interatividade nas páginas HTML e CSS, porque apenas com HTML e CSS é tudo fixo, é tudo chumbado. Eu não tenho nenhum controle em cima daqueles valores ali. O que eu escrever no meu arquivo é o que vai ficar. E o JavaScript, ele me traz uma interatividade, me traz ali, eu consigo deixar isso dinâmico, alterar os valores, mexer na página, enfim, fazer cálculos, funções, enfim. Então, uma introdução rápida aí ao JavaScript. Vamos começar aqui, então, falando um pouco sobre as variáveis, tá? Vamos entrar aqui já de fato na linguagem. Então, dentro da programação, eu consigo criar essas variáveis, independente da linguagem, eu consigo criar as variáveis. O que que é uma variável? Basicamente, é um espacinho que eu reservo na memória, atribuo um nome para esse espacinho e consigo guardar um valor lá dentro. Então, o JavaScript ele me permite fazer isso. Então, vamos só começar aqui com o assunto de variáveis, tá? Eu vou escrevendo aqui, deixando alguns comentários para vocês terem como cola depois, beleza? Então, basicamente, é uma caixinha na memória, onde eu guardo algum valor. Basicamente, é isso que significa uma variável. Como que eu crio uma variável no meu script? Como que eu faço isso, tá? Uma das opções que a gente tem três opções aqui, tá? Para criação de variáveis. A gente tem o var, tá? Vou ir comentando. A gente tem var, let e const, tá? Através dessas três palavras-chave é que a gente cria variáveis no JavaScript, beleza? Qual que é a diferença de uma para outra? O var, ele cria variáveis globais, ou seja, todo meu arquivo, independente do lugar, vai conseguir acessar a variável declarada através da palavra-chave var, beleza? Então, a primeira recomendação que eu já deixo aqui, não utilizem, tá bom? Isso aqui é uma má prática. Não utilizem, beleza? Então, já vou até deixar anotado aqui. O let, ele declara as variáveis e a diferença dele para o var é que ele cria variáveis com o escopo, tá? Então, dependendo de onde essa variável é criada, certos elementos não têm acesso a essa variável. Tranquilo? E o const também é igual ao let, só que ele é uma constante. Eu não consigo reatribuir valor para ele depois. Então, se eu declarar uma const recebendo o valor zero, por exemplo, ele vai ser sempre zero. Eu não consigo mexer nesse valor. Ele é literalmente uma constante, tá? Por isso o const. Então, optem sempre por let ou const, tá? Var vocês esquecem que existe, beleza? É uma ferramenta bem antiga, não vem sendo utilizado. E uma observação, tá, galera? Quando a gente fala má prática, não é uma opção, tá? Quando a gente fala em má prática, é que é uma coisa que não deve ser utilizada mesmo, beleza? Então, já
Já vou recomendo aí. Sempre bom conhecer, mas recomendo sempre optar por let ou const. Aí, vamos ver um exemplo, então? Sair um pouco da teoria. Vamos pegar aqui, eu vou criar uma let, deixa eu pensar, número aqui, e eu vou guardar um zero aqui dentro, beleza? Então, o que que eu estou fazendo, né? Primeiro eu preciso utilizar essa palavra-chave, que é a forma que eu indico que eu estou criando uma variável, ou seja, o let. Depois eu preciso dar um nome para essa variável, né? Então é uma caixinha na memória que possui uma etiqueta, possui um nome, no caso seria um número, e aí eu utilizo o sinal de igual para atribuir um valor para essa variável. Como que a gente faz para ver se isso é verdade, tá? Lembram lá do DevTools, certo? Que ele tem algumas ferramentas. Além dos elements, além de eu conseguir inspecionar a minha página, tem todo o HTML e tudo mais. Eu também tenho uma outra abinha aqui que é o console, tá? Esse carinha aqui. Então, através do console, eu consigo fazer testes no meu JavaScript. Então, eu consigo rodar código aqui. Então, aqui no meu script.js, eu consigo chamar um comando que é o console.log, e através desse comando eu posso imprimir valores lá no console, que é esse cara aqui. Então, vou dar um console aqui e vou imprimir a variável número. Vamos ver se deu boa? Beleza, deixa eu abrir aqui, vou recarregar. Opa, parece que não aconteceu nada. Ah, tá. Eu É provável que preciso. deve ser tem que importar, né? Sim. Eu preciso de algum lugar para rodar esse script, né? Só que eu não informei para ninguém quem que vai rodar esse script. Então eu vou vir aqui no meu index.html e através da tag script, tá? É isso aqui que eu utilizo para importar os arquivos do tipo script. Eu vou vir aqui, se eu não me engano, é Source. É Source. É Aham. Source, Hudson, Uhum. beleza. É da mesma É, forma, né, que você tem que importar o CSS, né, o JavaScript, o uhum, arquivo JS, né, o arquivo JS, você também precisa importar, né? Então, é a uhum. mesma coisa que o CSS. Exatamente, exatamente. Por que que eu não vou aplicar na Red? Porque assim, como o Hudson comentou anteriormente, tudo no, tanto no HTML quanto no JavaScript, são todas linguagens de interpretação, linguagens interpretadas. E o que que isso significa? Que as coisas são lidas de cima para baixo, da esquerda para a direita. O meu navegador ele vai começar lendo o meu HTML, ele vai vir aqui, vai ler o head, beleza, vai ver esse aqui, vai importar o reset, vai importar as fontes, vai importar o style, vai lendo assim. Ele vai lendo e vai criando cada um dos elementos. Só que no meu script, provavelmente uma coisa que a gente vai fazer hoje, inclusive, eu vou precisar mexer no script, lá dentro do arquivo, eu vou precisar mexer em elementos do HTML. Só que se o meu script for importado antes do HTML ter terminado de renderizar, isso vai me estourar um erro, porque o script vai tentar mexer num elemento que não existe ainda, entendeu? Então, por isso que a gente sempre importa o script por último, é sempre lá no finalzinho, antes do fecho da tag de fechamento do body, beleza? Sem exceção, isso é uma regra também. Então, ok, vamos ver se agora vai imprimir para mim ali o meu número. Vamos lá no console, beleza, imprimiu aqui para mim, ó. Ele me indica, inclusive, o arquivo e a linha do arquivo em que isso aconteceu, ó. Script lá na linha 11. Então, ele imprimiu aqui o valor zero que eu tinha na minha variável. Eu guardei aqui um valor numérico, mas isso não é a única opção que eu tenho. Eu também consigo guardar valores de texto, então vou criar aqui uma const nome, também consigo guardar aqui também consigo guardar valores de texto, tá? Então, vou colocar aqui Maria, por exemplo, tá? Quando eu vou criar um valor de texto, eu sempre preciso utilizar as aspas, tá? Então, é dessa forma que eu indico pro meu arquivo, pro navegador, que isso é um texto. Então, se eu vou só copiar esse console, posso imprimir um nome aqui, e beleza, já imprimiu aqui para mim também. Um outro tipo de dado que a gente tem também, além do número, do nome, além de valor numérico e valor de texto, a gente tem também valores booleanos, tá? Que no caso é o que a gente chama, que no caso é verdadeiro ou falso, né? Então eu tenho true para verdadeiro e false para falso. Deixa eu duplicar esse aqui também. Booleano. Então, esses são os principais, tá, galera? São os principais, não são os únicos tipos de dados que a gente tem no JavaScript, mas são os principais. Por enquanto, vocês não precisam se preocupar com mais nada além disso.
tá? Mas é importante saber que existem outros tipos de dados além dos valores numéricos. Ok, a gente tem também alguns operadores, um deles, inclusive, a gente já viu, que é o operador de igual, tá? Que é um pouquinho diferente do operador da matemática, no igual, que o igual na matemática a gente utiliza para comparação, aqui a gente utiliza para atribuição, tá bom? Mas além disso, a gente tem também os operadores matemáticos básicos mesmo, tá? Então, posso fazer uma soma, let soma, por exemplo, posso fazer 2 mais 2. Posso somar variável com variável. Então, se eu tiver aqui, por exemplo, mais uma variável let número 2, que recebe 3, e let número 3 recebe 5, por exemplo. Posso fazer essa soma, posso fazer aqui somando essas duas variáveis também, ó. Então, isso aqui também funciona. Vamos colocar um console aqui para a gente ver isso aqui. Soma e soma 2. Comentar esses dois aqui só para a gente não se perder. Então, beleza, ele imprimiu aqui para mim. 4, né? Foi a primeira soma que eu fiz. 2 mais 2 aqui. Em seguida, o 8, que foi a segunda que eu fiz aqui. 3 mais 5, né? Foram esses dois valores que eu somei. Ele imprimiu o resultado para mim aqui, né? Então, além disso, eu também tenho dos vários outros operadores aí, né? Eu tenho também, deixa eu anotar aqui, operadores básicos, né? Tenho de soma, que é o maisinho, tem de subtração, que é o menusinho, multiplicação, que no caso aqui pra gente é o asterisco, e divisão, que é a barra, né? Então, esses são os principais operadores aí que a gente utiliza, beleza? Além disso, a gente tem os operadores de comparação, tá? Só para contextualizar mais uma vez, tá, galera? A gente não começou a mexer no projeto ainda, eu tô só dando uma introdução no JavaScript aí pra gente não se perder quando chegar no projeto, tá bom? É só uma introdução mesmo, tô tentando dar uma explicada meio geral em tudo que a gente vai utilizar aqui no JavaScript, e aí no final. E aí depois a gente passa para o projeto, para a gente conseguir seguir com o projeto de uma forma um pouco mais tranquila, beleza? Mas é só isso, galera. Vamos lá, a gente já chega na parte do projeto. Lembre que a ideia é ser do zero, tá bom? Então é isso que a gente está fazendo aqui, bem do zero mesmo. Vimos um pouco de variáveis, tipos de dados, operadores básicos, todos esses carinhas aqui. Além dos operadores básicos, tem também a gente tem também os lógicos. Operadores lógicos, que é o que a gente utiliza na comparação de fato de elementos. Então, no caso, para comparar se um elemento é igual ao outro, a gente tem o igual igual ou o igual igual igual, tá? A gente tem essas duas opções. Qual que é a diferença, tá? O igual igual igual, o terceiro aqui, ele compara o tipo de dado também. Então, se ele compara tanto se o valor é um inteiro ou uma string, por exemplo, ele compara esse tipo de coisa também. Beleza? Tem esse aqui, tem o sinal de maior ou maior igual, tá? E além disso, tem o menor ou menor igual. Então ele compara se um elemento é maior ou maior igual que o outro, e esse aqui se é menor ou menor igual que outro. Então, basicamente, esses são os operadores lógicos. Um exemplo, número 2, isso aqui retorna um booleano para a gente, tá? Então, se eu fizer aqui, por exemplo, no console, vou pegar aqui uma comparação, se o número 2 ele é maior que o número 3, vamos utilizar esse mesmo exemplo. Então, eu estou perguntando basicamente, número 2 é maior que número 3? Ou seja, 3 é maior que 5? Não. Então, eu espero que ele me retorne um falso aqui, né, no console. Vamos ver? Beleza, ó, me retornou um false aqui. Então, através das comparações, ele me retorna um true, um true ou um false, né, verdadeiro ou falso. Tem o de diferente também, exatamente, bem lembrado. Então, além desse aqui, a gente tem também esse carinha aqui ou esse carinha aqui, tá? Então, ele compara se um elemento é diferente do outro, mas
o exclamação aqui, ele pode servir como negação também. Então, se eu tiver, por exemplo, esse cara aqui, que me retorna um falso, se eu adicionar uma exclamação aqui na frente, ele vai me trazer a negação disso. Ou seja, verdadeiro. Eu salvei? Deixa eu voltar. Ou não, deixa eu ver. Acho que tem que fazer assim, talvez. Deixa eu colocar entre parênteses. Aí, agora sim. Então ele me traz a negação. Basicamente é o contrário do valor que eu teria naturalmente, tá? Então ele pode servir tanto para diferente, comparação de diferente, quanto para negação também. Então tá, de operadores lógicos era isso, acredito eu. A gente tem também as funções, tá? Então já avançando um pouco mais aqui nisso, avançando um pouco mais nos conceitos, tá? A gente tem as funções. O que seria uma função? Tá? Resumindo bem rapidamente, uma função é um bloco de código, tá? É um bloco de código que eu tenho encapsulado, agrupado, digamos assim, que me faz que cumpre que roda uma instrução para mim, tá? Que roda uma série de instruções para mim. Geralmente uma função ele vai ter uma ação muito específica, tá? Então, um exemplo aí um pouco mais do cotidiano é, por exemplo, fazer um bolo. Eu tenho a minha batedeira e ela tem a função de criar a massa para mim. E eu vou passando todos os ingredientes para a batedeira. Eu vou colocando ali o ovo, o trigo, o fermento, e leite, enfim, não sei. Todos os ingredientes do bolo. Ele vai pegar, vai cumprir a função dele de misturar a massa e vai me devolver a massa de bolo, tá? Então, trazendo um pouco para a vida real, é basicamente isso que é uma função. Qual que é a vantagem das funções? A vantagem principal é que a gente consegue criar um bloco de código e reutilizar ele várias vezes, sem ter que refazer aquele mesmo código. Então, basicamente é isso. Vamos ver um exemplo bem simples aqui. Então, aqui, anteriormente, a gente viu um exemplinho de uma soma, né? Vamos utilizar esse exemplo também. Vou criar aqui uma função. Preciso utilizar a palavra-chave function, tá? Isso aqui é uma palavra-chave específica para isso. Dou um nome para minha função. Então, function soma. Abro e fecho parênteses. Preciso abrir e fechar os parênteses. Isso aqui também faz parte da regra da construção da função. E aqui eu abro e fecho o chaves. Abro e fecho chaves. E é aqui dentro das chaves que eu vou construir o passo a passo da minha função. É aqui que eu vou dizer para ela o que ela precisa fazer de fato, tá? Então, aqui nesse caso, eu vou só criar uma variável total que vai somar dois valores, como 3 e 5, por exemplo, e vai imprimir para mim no console esse resultado. Então, vai imprimir aqui o total para mim no console. Então, eu posso chamar essa função quantas vezes eu quiser, para que eu saiba conseguir executar essa soma quantas vezes for necessário, quantas vezes eu precisar, tá? Então, para eu chamar essa função, se eu voltar aqui, vocês vão perceber que... Opa, não posso usar soma de novo. Estourou um erro aqui, ó. Identifier soma já foi declarado, identificador soma já foi declarado. Então, já tem uma variável chamada soma aqui, então eu não posso utilizar esse mesmo nome. Vamos colocar, então, calcular soma. Fica até um pouco melhor. Aí, ó, vocês vão perceber que ele não me retornou nada no console, né? Apesar de eu ter colocado para imprimir no console aqui, ele não me retornou nada. Eu preciso chamar essa função, tá? Isso aqui é só a declaração dessa função, tá bom? Eu estou apenas criando ela, mas eu ainda não fiz nada com ela, ainda não foi executada, tá bom? Então eu posso até deixar um comentário aqui, ó, declaração apenas. Para eu chamar essa função, eu preciso pegar o nome dela aqui, então eu vou chamar aqui calcular soma e em seguida eu coloco os parênteses, beleza? Então é dessa forma que eu chamo, que eu executo de fato uma função, beleza? Então vou até deixar aqui um comentário, chamada da função, momento em que ela vai ser executada, beleza? Agora sim é para aparecer no meu console o resultado, né? Esse total aqui. Vamos ver se é real? Beleza, imprimiu aqui para mim, mostrando aqui na linha 54, imprimiu aqui para mim o resultado. Vamos colocar um valor diferente aqui só para a gente ter certeza. Aí, ó,
Beleza, imprimiu aqui, ó, o resultado. Então ele executa. Eu posso chamar isso aqui quantas vezes eu achar necessário, estou executando o mesmo código sem precisar repetir ele. Então ele vem, imprimiu aqui, todas as vezes que eu chamei a função, ela foi executada. Beleza? Então essa é a principal vantagem da função. Quer comentar alguma coisa, Hudson? Fica à vontade, cara. Dando um complemento aí, a Maria explicou super bem, né? Mas dando um complemento sobre as funções, no JavaScript elas são muito utilizadas para executar tarefas e funções, para quem está vendo agora, tipo, olhando para a vida real, a Maria deu exemplo do bolo ali, que é bem interessante, mas funções, você pode olhar para qualquer coisa, tipo, para função mesmo na vida real. Função que eu digo, função de motorista, por exemplo, né? Eu tenho uma função de motorista, ela precisa ser executada, né? Para executar esses passos, né, dessa função, eu preciso ter a rota, preciso ter o motorista, ter todos os passos para essa função ser executada. Ou, sei lá, a função. Um exemplo que eu sempre dou, né, Marinho? É a função, por exemplo, a Maria tem uma função de pagar as contas, né? Por exemplo, a função da Maria é pagar conta, e a minha função é separar as contas para ela pagar, né? Ou vice-versa, né? Então, a minha função é separar as contas, e aí eu, Maria, separei as contas para você pagar. Então, eu passo essa responsabilidade para Maria, e a Maria vai executar todo o passo a passo. Qual que é o passo a passo que eu tenho que fazer para pagar essa conta? Eu tenho que pegar a conta, pegar o valor, ir lá em tal lugar, voltar, e depois ela me retorna e fala, olha, está pago, né? Mas a função no JavaScript, na linguagem de programação, é basicamente isso, né? Tipo, você tem ali um trecho de código, né, que está envolvido, né, e geralmente as funções elas dizem na assinatura o que elas vão fazer, que nem a Maria ali, ó, calcular soma, né, então eu vou colocar uma soma, de quem? Ah, desses dois números aqui, é exatamente isso. Boa, exatamente, Hudson. Valeu, cara. Mais um ótimo exemplo aí. Função tende a ser um conceito um pouco mais complicadinho, um pouco mais complexo aí da gente pegar, mas é isso aí. Com esses exemplos sempre deixa um pouco mais claro aí.